presença hoje é do secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos da Prefeitura de Vila Velha, Ricardo Santos, com quem nós vamos conversar. Secretário, é indeclinável que no começo de nossa conversa a gente deu uma rebobinada nessa não curta trajetória sua no setor público, que inclui alguns cargos, né, secretário? Exato. Então, vamos tentar lembrar. Eu acompanhei durante muitos anos como jornalista da área de economia o seu papel na Secretaria Executiva do Grupo de Executivos de Recuperação Econômica do Espírito Santo, que administrava o tão oportuno FUNRIS, né, que viabilizou a implantação de muitos projetos aqui nas indústrias. Isso. Você foi muitos anos secretário executivo do FUNRIS, mas teve muita passagem. Quantas vezes você foi secretário de Estado? Eu fui secretário de Estado 5 vezes. 5 vezes? Secretário de Planejamento 2 vezes, secretário da Agricultura no Espírito Santo 2 vezes e secretário da Fazenda 1 vez. E uma suplência e depois um exercício de senador? Exatamente. Tive um mandato de 4 anos, dos quais eu cumpri 3 anos e pouco, né, porque eu cedi uma parte do meu espaço para a segunda suplente, que era a Luzia Toledo, do Tempo, né? E tive um breve mandato também como suplente de deputado federal. Nessa experiência toda entre executivo e legislativo, onde você se encontrou mais à vontade? Olha, eu me dei muito bem no Senado, tá certo? Cheguei a ser presidente da Comissão de Educação do Senado, né? Eu fiz 37 proposições legislativas nesses 3 anos e pouco, 3 anos e 3 meses que eu fiquei lá. Né? Eu usufruí muito da competência que o Senado tem naquilo que diz respeito à consultoria legislativa, que é uma coisa de alto nível, de alto padrão, né? Então, nesse período, eu fui relativamente ativo como senador, né? Sobretudo como presidente da Comissão de Educação. Né? O secretário, você tem, a partir da sua experiência no Executivo Estadual, assim, visões pessoais ou uma formulação própria a respeito da questão, por exemplo, da economia do Espírito Santo? Sim. Eu fui, inclusive, professor de economia na universidade, né, durante 26 anos e fui professor de economia capixaba, né, além de outras cadeiras que eu tinha. Né, quer dizer, nesse período aí de 50 anos, eu acompanhei bem o processo de transformação da economia do Estado, né, desde a grande crise cafeeira, de 66 a 68, foi a grande crise cafeeira. Que inspira o surgimento do FUNRIS, né? Inspirou o surgimento do FUNRIS em 1969. Isso. Né? A criação desse sistema de incentivos sui generis, que só o Espírito Santo tinha, utilizando recursos do Imposto de Renda e do ICMS, e que possibilitou o surgimento de alguns segmentos. É um parque industrial, né? Um parque industrial de médio porte, né? E também outros setores como a hotelaria, né? Quer dizer, nós chegamos a financiar mais de 60 hotéis naquele período. Eu acho que toda a hotelaria de médio porte que existe hoje, sobretudo no interior do Espírito Santo, foi apoiada pelo GERES naquele período, né? E contando com financiamento complementar do BANDES. Né? Uhum. Nós tivemos então essa industrialização até um tanto quanto tardia, né? Todo mundo já tinha se industrializado em torno de nós. Isso começa com o governo Cristiano, né? Foi aquele célebre grito dele. Sim, o Cristiano ele teve um papel muito importante de tentar modernizou a máquina pública do Espírito Santo naquele período, né? Utilizando o famoso Decreto-Lei 200 federal, que permitia a criação de sociedades anônimas por parte do governo federal e do governo estadual. Daqui foram criadas a CESAM, a Encatu, né? E outras empresas estatais. Né? Foi criado o BANDES, Banco de Desenvolvimento, como um grande instrumento alavancador da economia naquele período. Né? Mas ele, de um modo geral, ele deu uma
uma nova estrutura para o governo do Estado do Espírito Santo, né? Ele foi um governador com grande visão, né? Depois, posteriormente, veio o Dr. Arthur Gerhard, que tinha uma visão mais ampla do que poderia ser a economia do Estado do Espírito Santo, inclusive com a implantação dos grandes projetos, chamados grandes projetos na área de siderurgia, na área de celulose, né, na área de pellets, né, isso, de aços planos, como aconteceu durante o período do final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? E que teve seu mérito no sentido de formar uma cadeia de fornecedores, né, de fornecedores que orbita em torno desses projetos chaves. A presença hoje é do secretário de Desenvolvimento e Projetos Estratégicos e Especiais do município de Vila Velha, Ricardo Santos. A gente volta já. Voltamos com a presença do secretário de Planejamento e Projetos Estratégicos de Vila Velha, Ricardo Santos. Secretário, só para dar sequência a essa rebobinada que nós estamos dando a respeito da sua longa trajetória, você é páreo duro para o Zé Eugênio Vieira, em termos de né, pessoas que colocam quadros estaduais que têm expertise em várias funções. Né? Aí você teve 2 passagens na Secretaria de Agricultura e uma na Secretaria de Fazenda. Isso. Né? Do que você viu nessas experiências, por exemplo, como é que você vê a vocação da economia capixaba hoje? Olha, quer dizer, nós temos uma realidade que está aí, de que nós temos alguns empreendimentos de grande porte que foram criados e cresceram a partir do final da década de 70, início dos anos 80. Foram decisivos naquela época, né? Foram decisivos naquela época. E, como eu disse, formou uma grande cadeia, né? E hoje nós temos alguns segmentos muito importantes no interior, né? Que é a cafeicultura, né? Que se expandiu de forma extraordinária a partir da segunda metade dos anos 70, depois da erradicação, sobretudo com a grande expansão do café Conilon, né? E temos, eu cito aqui também, rochas ornamentais, né? E que o Espírito Santo é o principal exportador nacional de rochas, né? Então, eu acho que nós temos setores importantes em que o Estado do Espírito Santo ele tem uma participação relativa grande no PIB nacional, do PIB industrial nacional, que são esses segmentos que eu acabei de citar. Né? Nós somos o segundo produtor de café do Brasil hoje, o primeiro exportador de rochas, não é isso? Grande exportador de placas, grande exportador de celulose de fibra curta, de pellets, né? Então hoje nós temos, e como eu disse, uma cadeia produtiva em torno desses segmentos. Então, há quem ache que pela excepcional localização nossa, nós somos o chamado umbigo do litoral brasileiro, né? Pela nossa posição. A nossa vocação de serviço ainda está por ser resgatada. Sim. No Estado prestador de serviços. Sim, sobretudo os serviços ligados à exportação. Sim. Né? Retroáreas, armazenagens, exatamente, vias de escoamento. Exatamente. Nós temos aí as EADs, né? Estações aduaneiras, temos um setor de entrepostos, de armazéns que distribui produtos importados e produzidos inteiramente no Brasil para outras regiões. Não é? E é um estado que tem tudo para crescer muito no turismo também, né? Não podemos deixar de esquecer disso. É um estado com paisagens heterogêneas, de montanhas. Nós somos um belo resumo do Brasil, né? Um belo resumo de montanhas, praias, tá certo? Então, praias com características nordestinas, ao norte, praias com características do sul. Né? E com a diversidade também de raças que ajudaram a formar... A paisagem humana, né? A paisagem que ajudaram a formar
esse caldeirão de rastros, como disse o nosso Rogério Medeiros, Rogério Medeiros, no seu livro, a formar esse caldeirão de rastros que é hoje o povo capixaba, né? Desde os portugueses que aqui chegaram, os africanos que ajudaram, que durante 300 anos ajudaram a formar a economia cafeeira daquela época, né? Com a imigração europeia que começa na segunda metade, desde o início do século XIX, que aumenta com a colonização italiana a partir de 1870, né? Então eu acho que nós temos uma diversidade enorme de características culturais, etc., né, que ligada à paisagem nos dá uma vantagem comparativa excepcional no campo do turismo. Tanto do ponto de vista da etnia quanto do aspecto topográfico, nós somos uma síntese, né? Exato. Né? Agora, a sua experiência na área executiva especificamente, tendo trabalhado em fazenda, planejamento e agricultura, alguma te marcou mais particularmente? Sobretudo o tempo que eu estive na Secretaria da Agricultura, foram 3 anos e meio no governo Camata e 1 ano no governo Paulo Atung, né? Em que eu pude resgatar a minha formação agronômica e tive um convívio... O encontro com a terra. Um convívio muito grande com os meus companheiros agrônomos, né? Agrônomos e veterinários, e que a gente conseguiu fazer um grande programa, seja no governo Camata, como no governo Paulo Atung, mas sobretudo de estímulo à produção científica, à produção tecnológica na área da agricultura, principalmente a partir de 1984, quando nós reformulamos e modernizamos todo o sistema de estações agropecuárias da então Incapa, que se transformou no Incapé, né? A partir dali desenvolveu-se um amplo programa de pesquisa na área cafeeira. Do qual resultaram alguns projetos vitoriosos. Projetos vitoriosos, e hoje o Espírito Santo bate recordes na área da agricultura, sobretudo da cafeicultura, graças àquele início, né, liderado pelo grande governador Gesso Camata. Esse reencontro com a origem, então, foi estimulante, foi gratificante, né? Foi importantíssimo, né? Eu que no Bandes eu já exercia e ocupava, tinha as minhas funções ocupadas com projetos de agroindústria, na área de frigorífico, né, na área de usina de açúcar e outras agroindústrias, né? Eu tive a oportunidade de exercer mais plenamente a minha atividade de engenheiro agrônomo. Ô, secretário, você sabe que há uma teoria dos economistas atuais de que numa nova divisão internacional do trabalho, o que caberia ao Brasil era ser a fazenda do mundo na produção e no provimento e no suprimento de alimentos e energia? Sim, com certeza é um país continental, né? É um país que nós temos um grande exemplo de desenvolvimento de inovação e desenvolvimento tecnológico em Embrapa, que é um sucesso mundial na área da agricultura tropical, né? Somos um dos principais produtores de grãos do mundo, mundial, não é isso? Mas eu acho que a economia brasileira ela pode ser muito mais diversificada na área de outros produtos básicos, como né, na área siderúrgica, na área da própria celulose que eu citei aqui. Né? Então eu acho, e também como produtores de produtos, como um país industrializado, produtor de produtos acabados, né? Acho que a indústria automobilística também é um grande exemplo. Então a economia brasileira tende a ser não apenas uma economia centrada no agronegócio, mas também uma economia muito mais diversificada, porque temos condições hoje de disputar, de ser competitivo no mundo inteiro. Mas você acha que somos competitivos na área dos produtos de maior valor agregado? Sim, eu acho que sim, né?
Nós exportamos automóveis, então exportamos. O país tem toda a condição de se desenvolver tecnologicamente em várias áreas. Mas um trunfo é o agronegócio, Sim, né? o agronegócio, inclusive, como um Diferencial competitivo, é um diferencial competitivo e que tem uma importância muito grande na nossa balança comercial. Sim, né? sem dúvida. Na produção do nosso superávit comercial é o agronegócio. Bom, nosso tempo está se encerrando por aqui, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã do Presença, porque aí nós vamos conversar a respeito de uma agenda municipal com o secretário, tendo em vista que a gente trabalhou nesse primeiro programa resgatando um tanto dessa trajetória de tanta contribuição que Ricardo Santos ofereceu ao Espírito Santo. Eu te espero amanhã. Até já.